Se você deseja obter o domínio, a fluência na língua inglesa, você precisa ter o domínio de um bom vocabulário, ou seja, conhecer um grande número de palavras. Esse vídeo vai te ensinar a fazer isso de uma maneira rápida e fácil. Olá, eu sou Paulo Dávila e nesse vídeo nós veremos os pronomes demonstrativos em inglês, os que se referem a isto, aquilo, e você os utilizará para identificar as palavras que você tem interesse em saber. Então esta é a nossa aula de número 6 e nela nós veremos os demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, caso você não lembre de português, os pronomes demonstrativos são aqueles que se referem a este, esta, isto, aquele, aquela, aqueles. Então aqui nós temos this, this. Lembra que tem um TH, então para pronunciar o TH, a língua vai entre os dentes, atrás do dente superior, e ela vai para fora um pouquinho. Então, this. E that, that. Qual seria a diferença entre this e that? This significa este, esta, isto. E that se refere a aquele, aquela e aquilo. Então, this e that nós usaremos para o singular, sem diferença de gênero, se é masculino ou feminino. Tanto que temos aqui este, esta, aquele, aquela, isto, aquilo. Então, a question que iremos utilizar para perguntar o que é isto? What's this? What's this? E como resposta nós teremos this is, isto é. Então, what's this? O que é isto? This is, isto é, blá, 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 alguma coisa. Ainda podemos utilizar o pronome que nós já vimos anteriormente em outra aula. It's. Então, se eu perguntar, what's this? O que é isto? It's é tal coisa. What's that? What's that? Para coisas que estão distantes de quem está falando. What's that? O que é aquilo? That is, então já está na pergunta como você responde. What's that? O que é aquilo? Aquilo é that is. Ou ainda, como na pergunta com what's this, nós podemos responder it's. É alguma coisa. Exemplos aqui. Para dar a ideia de longe, de proximidade ou então de proximidade, vamos utilizar esta mãozinha. Aqui ela está longe da coisa, do objeto neste caso. Então, nós temos distância. A question, portanto, será what's that? What's that? O que é aquilo? E como resposta, nós temos that is a cup. Aquilo é a cup. Uma cup. Uma xícara. Ainda pode ser uma caneca. Tá? E podemos responder, como nós vimos antes, it's a cup. É uma cup. É uma xícara, é uma caneca. A representa um ou uma. Não temos diferença de gênero. Quando nós utilizamos o artigo a, ou seja, na frente de todo e qualquer substantivo, na frente de toda e qualquer palavra que representa uma coisa, nós utilizamos sempre em inglês o artigo a, representando um ou uma. Podemos ainda utilizar an, que também significa um ou uma. E qual seria a diferença do a e do an? A nós utilizamos antes do som de consoante e an antes do som de vogal. O que nós veremos a seguir agora são examples using a, ou seja, diversas palavras que começam com um som de consoante. Então, antes dessas palavras com som de consoante, utilizaremos o artigo a, um ou uma. Então, por exemplo, aqui nós temos a mãozinha que está próxima do objeto. Então, proximity, a question vai ser what's this? Então, what's this? This is a bag. Isto é uma bag. Som de consoante a. E ainda podemos dizer it's a bag. It's a bag. É uma bag. É uma bolsa. Então, bag é uma palavra utilizada no sentido geral. Qualquer tipo de bolsa, sacola, saco é uma bag.
E cada bag vai ter um nome específico. Por exemplo, aqui, esta bag que é uma bolsa de mulher. O nome a ser utilizado seria purse. Assim como a bag para mochila seria backpack, por exemplo. Tá? Então aqui só estamos utilizando uma palavra no sentido geral. Bag. This is a bag. Até inclusive porque é uma palavra bastante utilizada aqui no Brasil. Nome de loja, né? Maria's Bags, tá? Como nome de loja onde se vende bolsa de mulher. Proximity, a mãozinha está perto. What's this? What's this? This is a restaurant. This is a restaurant. Isto é um restaurant. It's a restaurant. É um restaurant. Agora, distance. Distance. What's that? What's that? That is a hotel. That is a hotel. Tem um H e esse H é pronunciado. Então tem som de consoante. Você utiliza a garganta para pronunciar esse som aqui. That's a hotel. E ainda, it's a hotel. It's a hotel. Tá? É um hotel. Distance. What's that? What's that? That is a suitcase. That is a suitcase. Suitcase, como se bem podem ver aqui, é uma mala. It's a suitcase. It's a suitcase. É uma mala. Distance. What's that? What's that? That's a key. That's a key. Aquilo é uma key, é uma chave. It's a key. It's a key. É uma chave. Proximity. What's this? What's this? This is a plate. This is a plate. Isto é um prato. It's a plate. It's a plate. É um prato. Distance. What's that? What's that? That's a knife. That's a knife. Tem o K que você também não pronuncia. That's a knife. Que, portanto, dá para ver aqui que é uma faca. It's a knife. It's a knife. E lembra de não pronunciar o E no final. Proximity. What's this? What's this? This is a fork. This is a fork. It's a fork. It's a fork. É um garfo. This is a fork. Isto é um garfo. Distance. Este retângulozinho branco aqui. What's that? What's that? That is a napkin. That's a napkin. Aquilo é um guardanapo. It's a napkin. It's a napkin. É um guardanapo. Proximity. What's this? What's this? This is a glass. This is a glass. Isto é a glass. Isto é um copo. Um copo de vidro. Também poderia ser uma taça. Vai depender da hora ou que você está utilizando. It's a glass. It's a glass. É um copo. Lembrando só que tem que ser de vidro. Por exemplo, copo de plástico não vale para glass. Proximity. What's this? What's this? This is a menu. This is a menu. Isto é um menu. Isto é um cardápio. It's a menu. It's a menu. É um menu. Proximity. What's this? What's this? This is a street. This is a street. It's a street. It's a street. É uma rua. Distance. Estas faixinhas aqui, estas zebras, faixa de segurança, portanto, até as perninhas aqui para você andar. Então, what's that? What's that? That's a crosswalk. That's a crosswalk. Você não pronuncia o L. Crosswalk. Então, aquilo é uma faixa de segurança. It's a crosswalk. It's a crosswalk. Distance. What's that? What's that? That is a traffic light. That is a traffic light. Então, aquilo é um semáforo. É uma sinaleira. É uma luz de tráfego. It's a traffic light. It's a traffic light. Então, é um semáforo. Proximity. What's this? What's this? This is a stop sign. This is a stop sign. Isto é um sinal de parar. Ou para nós aqui, né, no Brasil, isso é um sinal de pare. Isso é uma placa de pare. It's a stop sign. It's a stop sign. É um sinal de pare. É uma placa de pare.
What's that? What's that? Distance. That's a bus. That's a bus. Aquilo é um bus, é um ônibus. It's a bus. It's a bus. É um ônibus. Distance. What's that? What's that? That's a taxi. That's a taxi. Aquilo é um táxi. It's a cab. It's a cab. É um táxi. Então são duas palavras que utilizam para táxi. Pelo menos nos Estados Unidos, você pode pegar um cab ou um táxi. Agora, examples using an. Lembram ainda que a era na frente de som de consoante. Agora, antes de som de vogal, an. Distance. What's that? What's that? That is an ambulance. E você junta a consoante com a vogal. An ambulance. That's an ambulance. It's an ambulance. It's an ambulance. É uma ambulância. Proximity. What's this? What's this? This is an apple. This is, junta a consoante com a vogal. This is, junta a consoante com a vogal. This is junta a consoante com a vogal. This is an apple. This is an apple. Isto é uma apple. Isto é uma maçã. It's an apple. It's an apple. É uma maçã. Proximity. What's this? What's this? This is an egg. This is an egg. Então, a mesma coisa. Consoante com vogal, você une elas, tá? Então, isso aqui é um conectivo. Então, this is an egg. This is an egg. Isto é um ovo, tá? Então, a gente fala egg mais para grave do que egg de chapéu, tá? Do que é aberto. This is an egg. It's an egg. It's an egg. É um ovo. Proximity. What's this? What's this? This is an ice cream. This is an ice cream. Isto é um ice cream. Isto é um sorvete. It's an ice cream. It's an ice cream. É um sorvete. Proximity. What's this? What's this? This is an orange. This is an orange. Isto é uma laranja. It's an orange. It's an orange. É uma laranja. Singular. Singular. This. Ou that. Então, só lembrando que this e that são pronomes demonstrativos para singular. Este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. E plural, ou seja, qual é o plural de this, qual é o plural de that? O plural de this é these. Opa, qual a diferença? Se temos a letra I, não tem som de I. É como se fosse... ela não existisse aqui, vai ficar this, this. E se tem essa aqui, a letra I, então tem som de I. E o último E no final da palavra nós não pronunciamos. Então vai ficar these, these, this, these. Agora o plural de that. O plural de that é those, those. Então TH, utilize ele, those. Exemplos, então, examples usando o these e o those. What are these? What are these? Eu posso falar what are these? Ou ainda, what are these? What are these, que é mais comum no inglês americano, tá? Transformar o T num R. What are these? Então, these are, estes são, tá? Estas são. Ou ainda podíamos usar they are, eles são, elas são. Examples. Aquelas palavras que nós já vimos anteriormente no singular. Agora veremos elas utilizando plural form. Então, proximity. A question agora é what are these? What are these? What are these? These are keys. These are keys. Estas são chaves. Viram que não temos mais a e an, porque a e an é um ou uma, ou seja, singular. E aqui estamos trabalhando com plural. Então, na frente de plural, não se utiliza a nem an. These are keys. Ou ainda, they are keys. They are keys. Elas são chaves. Tá? One bag, two bags. Então, what are those? What are those? A mesma coisa. What are those? What are those? Distance. Estamos usando those.
Those are bags. Those are bags. Aquelas são bolsas, malas, sacolas. They are bags. They are bags. Elas são bolsas, malas, sacolas. Proximity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What are these? What are these? These are glasses. These are glasses. Estas são taças. Essas são copos. They are glasses. They are glasses. Eles são copos. Eles são taças. What are those? What are those? Distance. Those are suitcases. Those are suitcases. Aquelas são malas. Ou ainda, they are suitcases. They are suitcases. Elas são malas. Gostou do vídeo? Compartilha ele, se inscreve no canal para saber quando temos mais vídeos como este. Pois agora você aprendeu os pronomes demonstrativos this, that, this e those, que te auxiliaram no seu caminho para a fluência em inglês, bem como também um grande número de palavras que aumentaram o seu vocabulário. Nos vemos na próxima!